A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um podcast semanal, Faça-se a Música. Eu falo sempre 1.200 metros de altitude, mas nesse tempo de tantas variações no mundo, no cosmos, eu e o Miguel estamos separados, ora pelo lockdown, mas dessa semana estamos separados por uma nevasca. Aqui na região de Bolzano. Diz aí, Miguel. O Miguel está a 1.000 metros de altitude e eu estou a 250. Então a gente fala, a gente não pode perder a nossa chamada, mas a verdade é que estamos separados dessa vez por uma nevasca. Eu olhando aqui da janela, tá tudo branco, cai neve pro outro lado, tá muito perigoso andar de carro pela rua. Não é, Miguel? Mesma coisa para você aí de Babiano. Isso. Hoje, mais uma vez, estamos gravando à distância. Mas é por causa da nevasca e a gente não queria ficar uma semana sem mandar o episódio no ar. Vamos fazer a distância com a melhor qualidade possível podemos depois na função dos áudios. E se a gente respeitou o lockdown, que muitas vezes merece ser... Não vou falar isso, mas a gente respeitou o lockdown e todas as limitações de movimentação por conta do tal do corona, que, enfim, merece um certo respeito. Ainda mais merece respeito essa nevasca que está caindo lá fora, porque meu amigo, o Miguel já fez um deslize ontem, né, Miguel? Tava andando na estrada e fazer um retorno e difícil, o carro ali deu uma perdida na curva e tem que ficar atento. Difícil, com neve, tem que dirigir devagar. Eu não estava junto, mas eu acho que esse difícil aí é para resumir a história, porque como os pais do Miguel escutam lá de longe, ele não quer assustar, mas esse difícil acho que deve ter sido foi uma rodopiada se bobear. Não foi, não. Isso. Mas para não assustar o povo no Brasil. Mas eu também ontem, amigo, graças a Deus não rodopiei nada, mas voltando de Naturno, onde eu vou dar aula de sexta-feira, um percurso que geralmente eu faço em 40 minutos, eu fiz em 2 horas e pouquinho, justamente porque neve o tempo todo, enfim, tinha que ficar parado para esperar o caminhão tirar a neve do caminho, uma vicissitude invernal, não é verdade? Exatamente. Dos males mas agora menor. No Brasil, vamos lembrar que nós aqui somos um parêntese no mundo que nos escuta, né, Guto? Porque Exato. Neve agora não é bem o que nós estamos acostumados. Neve pois no é, Natal. O tempo do Advento, eu vou ter, né? Você concorda comigo, Miguel, que o Advento tem acho que a neve. Quando eu lembro que eu passava o Advento a 30 graus Celsius, e agora eu penso o Advento que a gente passa, até que tem o seu valor, né? Passar o Advento tomando um chá, curtindo a neve. E São Nicolau que chega amanhã, né? Amanhã é 6 de dezembro, dia de São Nicolau. Então chega todo agasalhado e tal. Porque, eu não sei, eu vou contar uma história que eu acho que você sabe, né? Já que a gente tá falando de Faça-se a Música, e o tempo do Advento é um tempo cheio de música, né? Tem música de Advento para todos os gostos. E como São Nicolau aparece justamente nesse tempo, depois ele foi roubado. Para quem não sabe, Papai Noel é uma versão... já assim reduzida do que é realmente o original, que seria o São Nicolau, né, o Miguel? Sim. São Nicolau é um santo que, assim, eu não me lembro exatamente o século em que ele viveu, mas ele ficou a coisa dos doces, dos chocolates, que ficou conhecido de colocar, né, que no final das contas o São Nicolau, ele colocou, ele ajudou uma família doando os seus bens para um pai que tinha 3 filhas que estavam correndo o risco de ser enviadas até a prostituição, porque eles eram pobres, uma família toda desestruturada, e Nicolau naquele tempo deixou de presente, doou os bens e deixou dentro das meias desse pai, né? E assim nasce a tradição de colocar presentinho, chocolatinho em meia, que depois foi essa tradição do bom velhinho se transformou no Papai Noel, né? Mas eu fiz esse parênteses natalício, porque eu acho que a gente tem todo o direito de fazer, já que a gente está no Natal, né, Miguel? O Miguel não pode me cortar
imediatamente, porque senão o povo escuta. Então eu faço os parênteses um pouco longos, mas eu vou voltar para o tema que na verdade é de todo interesse, também um pouco meu interesse, que hoje a gente decidiu falar do filme. Um filme natalício porque trata da vida humana. É Human Life Movie. Exatamente. Né, Miguel? É um filme... Pois é, Guto, eu queria te perguntar, esse é um filme que tu fizeste não sozinho, né? Tinha uma outra pessoa que te ajudava. Eu queria te pedir um pouquinho... Sim. Queria te pedir um pouquinho como é que foi a história desse filme, como é que ela veio, porque tu és músico, né? Então, como é que um músico vai virar um cineasta? Como é que foi essa história, como é que veio, como é que se desenvolveu? Pois é, bom, o filme Human Life, Bom, cinema é uma paixão em todo caso. Eu quando era jovem, pra falar a verdade, não tinha uma... eu cheguei a fazer teatro, a cena sempre me interessou muito, vamos dizer assim, né? E depois a música cênica também. E durante todo o meu trabalho como músico, eu trabalhei muito também com musical, trabalhei com trilha sonora. Então, de alguma maneira, seja como trabalho, seja como uma paixão, um amor, assim, o cinema e as cenas sempre estiveram presentes, a imagem, né? Sempre esteve presente na minha vida. Mas aí acontece que em 2017 eu fui convidado para fazer um vídeo. Como eu já tinha trabalhado com trilhas sonoras, um amigo meu aqui da Itália sabia que eu tinha alguma ligação com o cinema, me perguntou se eu conhecia alguém, se eu poderia dar conta de produzir um trabalho, um vídeo publicitário para Marcia per la Vita, para a Marcha para a Vida de Roma. Seria, na verdade, uma publicidade para aquela que aconteceria em 2018. E me convidou para fazer isso, e eu tinha acabado de passar por eu estava recém-casado. Minha mulher tinha sofrido um aborto espontâneo no seu segundo mês, no meio do segundo mês de gravidez, ou no início do segundo mês. E a gente descobriu isso, na verdade, na primeira consulta, né? Então foi uma coisa assim que estava óbvio, tinha expectativa e todo o amor que a gente já estava desenvolvendo já tinha começado a crescer pelos nossos filhos, que era uma gravidez de gêmeos, né? Então, obviamente, era um período que eu estava muito envolvido com esse tema, com essa história. E daí, quando eu fui convidado para fazer esse vídeo sobre a Marcha pela Vida de Roma, eu estive em Roma por uma semana, ou menos, alguns dias, e eu tive contato com... Na verdade, era uma conferência. Eu tinha que filmar e entrevistar alguns palestrantes de uma conferência sobre os 50 anos de uma encíclica chamada Humanae Vitae, uma encíclica que foi publicada em 1968, então estaria fazendo 50 anos da publicação dessa encíclica no ano de 2018. Então, para as comemorações dessa encíclica, eu fui justamente com o Luiz Henrique, que é o meu amigo e co-diretor do Human Life. Eu o chamei, ele estava no Brasil, a gente tinha um budget, tinha uma verba que poderia dar conta de trazê-lo de lá para cá. E assim a gente produziu esse vídeo, filmando algumas palestras, entrevistando algumas pessoas, como eu disse, assim, e pessoas que, desde médicos, teólogos, juristas, enfim, das mais variadas ciências que, de alguma maneira, dão a sua contribuição para esse tema da vida humana e da proteção da vida humana e tudo mais. Pode dar alguns nomes dos entrevistados, Guto? Dos entrevistados do filme, você diz, ou dessa conferência que eu estive? Você diz do filme mesmo? Do filme mesmo. Bom, o filme tem a participação de... Então, bom, vou dar os nomes de todos aqui. Ana Paula Henkel participa do filme.
ou no Brasil muito conhecido como Ana Paula do vôlei. Depois o Leandro Portela, que é um amigo meu de infância, que é depois ele sofreu um acidente quando ele tinha 17 anos de idade e ficou tetraplégico. E depois ele pinta com a boca, acabou de ser eleito vereador na cidade de Açoiaba da Serra, perto de Sorocaba, onde eu nasci. Parabéns para ele. Parabéns pro Leandro, uma pessoa maravilhosa. E ele conta no filme justamente a história um pouco dele, de como ele continuou. Ele é uma bomba de vida, assim. O Leandro é uma pessoa maravilhosa e ele dá o depoimento de como a vida, não obstante essas dificuldades enormes que ele teve e ainda tem porque ele até hoje é tetraplégico e obviamente tem uma série de problemas advindos dessa situação, mas você fica do lado dele um segundo e sai de lá sorrindo, sempre assim. Ele é pintor, né? Ele é pintor, ele pinta com a boca. E a gente pode até, eu pensei agora, ilustrar essa semana aí, alguns dos nossos posts aí com algumas pinturas dele. Eu vou deixar uns links e tal. Isso. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele tá no filme. Depois tem a Daniela Timben e a Lena Timben, que você também conhece, que estão aí em Barbiano. Conheço. A Lena Timben agora ela tá com 18, 19 anos. Quando a gente filmou, ela tava com 17, 16. E ela é portadora da síndrome de Down, mas também é uma outra bomba de vida. Você conhece, você chega perto, você sai sorrindo. Já dancei valsa com ela. Já dançou valsa? Essa sim é uma honra. Dançou valsa com a Lena, poxa. Essa eu não tenho no currículo. Que beleza, pô. Não sabia dessa história não, ué. Mas tu entrevistaste ela e a mãe, né? Exatamente. A Daniela, né, que é a sua mãe. Sim, quem mais? E depois, tô aqui. Depois tem o Jonas Lettieri, que é um surfer, um pet surfer, como se diz, né? Ele sabe aquele surf que você faz o surf e tem um remo, né? Sim. Então, o Jonas, a coisa interessante é justamente que ele perdeu os 2 braços no acidente e quando ele surfa ele fez um adaptador e ele virou profissional. Ele não era atleta profissional, ele era um atleta amador e trabalhava com outras coisas. Depois ele teve esse acidente terrível onde ele tomou uma descarga elétrica de 14.000 volts, sobreviveu por um milagre, acabou perdendo os 2 braços. E, enfim, virou um atleta profissional justamente depois disso, depois de todas essas dificuldades. O Jonas a gente conheceu por acaso quando estávamos filmando a Ana Paula Henkel em Los Angeles. Uma amiga minha citou, falou, tem um cara aqui, um brasileiro. Enfim, conhecemos ele lá, acabamos colocando ele no filme. E é uma pessoa fantástica. Depois tem a Annie Bayan, que também mora em Los Angeles, é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ela esteve presa não é um gulag, mas um campo de extermínio. Ela morava na antiga Iugoslávia e ela esteve presa. O pai dela foi preso pelos nazistas e a mãe foi levada para um gulag. E ela ficou sozinha com um irmão que infelizmente veio a falecer nesse campo de morte, que se chama, porque não era um campo de concentração nazista, era um campo dos soviéticos, dos comunistas, né? E, enfim, ela acabou sobrevivendo. 5 anos depois, ela conseguiu encontrar os pais, porque a Cruz Vermelha, enfim, teve uma grande campanha na Europa, né? A Cruz Vermelha ajudou muito a encontrar os familiares que se perderam. E ela acabou migrando para os Estados Unidos em 1955 e vive lá desde então. A gente também teve a sorte de conhecer essa pessoa maravilhosa que é a Annie Bayan. Depois, o Roberto Brazzali, que é um empresário italiano, criador do Bônus Bebê, que é um bônus, todo funcionário dele, ele é dono de a mais antiga,
como é que se diz, uma empresa de laticínio, né, aqui da Itália. A empresa mais antiga familiar, né, do Brazzalle. E ele é justamente o presidente dessa empresa e criou esse bônus bebê que todo funcionário, seja homem ou mulher, que se torna pai ou mãe, ou que mesmo adota um filho, ele dá um salário a mais a cada bebê que vem para o mundo. E isso criou a questão do salário em si, mas justamente esse impulso esse sustento moral também, né, para as famílias e para o crescimento familiar. Depois, um ponto de vista filosófico que vem do Olavo de Carvalho, que a gente filmou em Washington. O Olavo, na verdade, leu um trecho de um artigo fundamental onde ele fala sobre a defesa da vida. E ainda o Tônio, mas eu estava esquecendo do Tônio, a comunidade de Jesus Menino. O Tônio é um brasileiro de Petrópolis que há 30 anos atrás decidiu dedicar a vida a bebês com deficiência e na maior parte sobreviventes por abortos mal sucedidos, então justamente que tem a deficiência por conta dessa atrocidade. O Tônio adotou 42 crianças. Adotou mesmo. É no nome dele, não é que adotou e tem. Não, no nome dele, ele é pai mesmo. E ele começou essa comunidade chamada Comunidade Jesus Menino, que já se espalhou pelo mundo, já tem uma casa. Quer dizer, sim, tem uma casa em Portugal e outra casa em Brasília, além de Petrópolis, e tem crescido cada vez mais por esse carisma, vamos dizer assim. E ainda o Ettore Gotti Tedeschi, que foi ex-presidente, foi presidente do Banco do IOR, né, do banco, o ex-banco do Vaticano. Ele foi presidente durante o papado do Ratzinger por 3 anos. E ele traz um aspecto muito interessante sobre como os bebês, quer dizer, o crescimento demográfico é importante para a economia, né? Então ele desenvolve um pouco esse tema. Então o filme Human Life, ele foi criado, Miguel, agora um pouco também já aproveitando e respondendo um pouco a sua curiosidade, né? Como é que um músico vai se dar começa a fazer filme, né? Então o filme foi pensado um pouco como, sabe, digo de maneira muito, muito sintética, mas assim, cada personagem é um pouco um tema, sabe, que eu desenvolvo e meio que criei uma espécie de, sim, uma composição, pensar uma sinfonia, entendeu? Então, acho que nesse sentido a música tem dá essa possibilidade, né? A música, acho que você pode falar até um pouco sobre isso. A música é um grande instrumento e não por menos é uma arte liberal, né? Uma das artes liberais, porque o conhecimento musical, ele permite essa analogia permite fazer certas analogias com o funcionamento do mundo e com certos com outros conhecimentos. E justamente por isso, quer dizer, fazer música abre a porta para outros conhecimentos, sem a menor dúvida. Acho que você pode falar sobre isso também, né? É verdade. A arte do quadrívio, a arte das proporções, né? Essa Exato. É a música. Mas, Guto, eu quero aprofundar mais sobre o teu filme aí, porque são personalidades lindíssimas, né, que aparecem ali e que a gente gostaria de ter o prazer de conhecer na nossa vida. Como é que a pessoa pode fazer para assistir o teu filme? Ótima pergunta. E olha, essa sugestão desse programa é importante, que partiu do Miguel, né? Porque eu sou terrível para fazer propaganda de mim mesmo. E o Miguel falou, por que a gente não fala do seu filme? É mesmo? E eu não tinha falado nada pro Miguel, mas essa semana, justamente, no Brasil, o filme My Life vai ter uma estreia online. Quer dizer, vai ser possível assistir o filme online. Alugar o filme. Na verdade, por uma... eu ainda não tenho os valores, mas é um valor muito acessível. Você paga e por 2 ou 3 dias você pode ver o filme, né, online.
E então, através do site humanlivemovie.com. A gente teve uma primeira estreia exclusiva para a Argentina na semana passada, que foi que durou 3 dias só. A nossa, mas agora no Brasil vai ficar por pelo menos 1 mês. E então é isso, humanlifemovie.com. É facinho de se cadastrar e tá lá para todo mundo assistir. Até porque vamos contar pro pessoal quem é o pessoal quem é que te pagou para fazer esse filme, Guto? Quem me pagou? Bom, teve muita gente que ajudou. Teve na verdade, até hoje está aberto o crowdfunding, assim, quem quiser colaborar pode colaborar. Mas assim, o filme é independente, ele nasceu assim, eu senti esse chamado, vamos dizer assim, e falei, como se diz em italiano, né? Bom, em português diz ou vai ou racha, e aqui é né? Eu tinha que fazer, não tinha jeito. Então, eu mais ou menos tinha alguma possibilidade de pagar a viagem daqui para lá. Eu e o Luiz Henrique Marques, que é um cineasta de mão cheia, um artista maravilhoso, e ele, quer dizer, nós demos conta de muitas questões técnicas, né, do filme. Quer dizer, a direção, a fotografia, a câmera, e o áudio, enfim, as coisas técnicas todas a gente pôde dar conta. Mas, obviamente, depois o filme tem custo de pré-produção, de produção, de tempo que a gente tem que trabalhar, mas depois as passagens e tudo mais. Mas a gente, entre as pessoas que colaboraram no crowdfunding e a nossa iniciativa mesmo, a gente conseguiu finalizar o filme. Depois a gente tem... quando a gente lançou, fez a pré-estreia em Washington, em janeiro desse ano, a gente contou com o apoio maravilhoso da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, que eles colaboraram muito assim, em termos de estrutura. A gente foi recebido pela própria Embaixada, pudemos ficar ali uma semana, divulgação e tudo mais. Então isso conta muito, né? E depois tivemos o apoio quando a gente foi para a Argentina, também em março, pouco antes do lockdown. Vários grupos pró-vida e, enfim, diversos tipos de organizações nos ajudaram. Então eu passei por 4 cidades na Argentina, sempre assim, com o apoio deles, né? Dessas diversas... Vamos resumir então, para o pessoal, quem que te pagou para fazer isso? A resposta é ninguém, né? As pessoas estão falando agora que já está pronto, né? Exato, exato. Agora as pessoas que pagarem, na verdade... leva o produto para casa. É como quem te mantém é o teu público. Exatamente, quem mantém é o público. É isso aí, ué. É como então, como artista. O teu filme. Fala. Não, como o artista, no final das contas, é isso. O público é que tem que manter, né? Não tem muito. É isso que a gente tem que procurar, o nosso público, né? Tem que garimpar. Então, repete aí para nós como é que a gente faz para assistir o filme. humanlifemovie.com, né? E a gente vamos colocar também um link nas descrições aí do podcast. Mas tem uma coisa importante, né? Já que a gente faz essa música, teve a sua participação no filme também, né, Miguel? Teve a valsinha. Exato, a valsa. E por sinal, falando em música, eu queria te perguntar, dá pra ver que eu também não sou muito bom para me vender, né? Mas queria te perguntar como é que foi a composição porque tem uma música que é composta no violãozinho do teu filho, né? Exatamente. Conta essa história pro pessoal pra gente encerrar aí. Tá bom, então, isso foi o seguinte, eu gravei, o filme tinha que ser finalizado em dezembro, início de janeiro de 2020. São dezembro de 2019 início de 2020, a gente tinha que estar com o filme pronto para fazer o pré-lançamento nos Estados Unidos. E faltava alguma coisinha ainda, e faltava coisas da trilha que eu ainda não estava contente, eu queria fazer. Aí eu dei de presente pro meu filho um violãozinho de brinquedo. Não era o ukulele, não, um violãozinho mesmo de brinquedo de plástico. E aí eu brincando um dia, eu comecei a criar alguma coisinha que eu falei, nossa, que bonito isso, né? E falei, cara, preciso gravar. Aí meus pais estavam me visitando aqui, então onde eu
tenho... Eu tinha mudado tudo para receber meus pais, eu tive que mudar os cômodos, sim, mudar móvel, mudar meu piano, computador de lugar. Bom, eu tinha ali 15 minutos, sei lá, meia hora para gravar alguma coisa. E porque aqui eu não tenho isolamento acústico, nada, não tenho um estúdio propriamente dito. Então eu falei, vou gravar. Pum, e gravei no violão do Davide. E então uma das músicas do filme justamente eu gravei no violão do Davide. Então... E depois com isso eu fiz uma colagem, né? Eu tenho a melodia principal, mas eu criei toda a percussão ali, as coisas todas junto usando só o instrumento dele mesmo. E ficou bom? Eu gostei. Sim, não é uma pergunta, é uma afirmação. Você ouviu, né? Ficou bom, né? Sim, ficou bom. Ficou bom. E dá um toque especial também, porque, óbvio, o meu filho... Aliás, tem uma coisa muito bonita, só para terminar. Eu falo... O Davide, eu falei, né, nasceu um pouco o impulso, foi do aborto espontâneo da Kátia, da minha mulher, que acabou tendo 2 abortos espontâneos, mas graças a Deus. Depois, quando eu decidi começar o filme, depois a gravidez da Kátia, foi a terceira gravidez, deu certo, nasceu o Davide. E o Luiz, por 5 anos, eles estavam casados já há 5 anos e não vinha nenê, sabe? Eles estavam decididos a adotar. Luiz Henrique, que é o co-diretor, né? Sim. Eles estavam decididos a adotar, sabe? Estavam assim, porque, enfim, sabe? Não vinha e tal. E eles estavam começando já a ver o que ia fazer para adotar um filho, né? Sim. E, rapaz, quando tava para acabar o filme, a Fernanda engravidou e acabou de nascer a filha do Luiz. Tem outros sinais. O filme realmente... No meio do filme nasceu 2... Fala. Quero deixar a tua liberdade de contar se quiser, se não quiser não contar, mas eu sei que existem outros sinais também na produção desse filme. Tá cheio, né, Miguel? Eu tô escrevendo um livro sobre ele, pra falar a verdade, sobre o filme, sobre o processo, porque se eu contar, dá pra gente fazer um ano inteiro de podcast aqui. Verdade mesmo. Mas qual é? Eu fiquei curioso para saber qual do sinal você está falando. Não sei exatamente qual, mas tudo bem. A gente conta na próxima. Ou se você quiser falar, pode falar. Não, a gente conta na próxima. Tá bom. Tática de novela da Globo. Como segurar seu público no podcast. Sim. Exatamente. Bom, então, Guto, por hoje é isso, né? A gente está tentando se manter no objetivo dos 25 minutos, que a gente nunca consegue atingir. Não, jamais. Pois é, nós vamos tentar manter aí para o pessoal conseguir nos assistir dentro de uma viagem do trabalho. A gente tenta o máximo possível condensar a informação para dar o máximo de informação com o mínimo de dedicação de tempo do nosso ouvinte. Ótimo. Para fazer o melhor serviço possível. E Maravilha. Convidar o nosso ouvinte para falar com a gente ali pelo nosso grupo do Facebook, Faça-se a Música, onde a gente coloca conselhos, dicas de audições relativas aos nossos episódios. E nossa página no Twitter também, Faça-se a Música, sem hífen, sem cedilha. E é isso aí, né, Guto? É isso aí, Miguel. Um prazer falar com você, mesmo à distância. Mas a gente espera que na próxima vez a gente possa estar no mesmo recinto. A 1.200 metros de altitude diretamente de São Bolzano. Exatamente. Então tá, faça-se a música, boa semana. Boa semana e até a próxima. Um abraço.